A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Aproveito para mandar um abraço carinhoso, especial à minha querida Carla, lá do Jedi, pois ontem à noite eu fiz uma palestra para os assistidos, onde fui muito bem recebido, como sempre. Um abraço especial também ao senhor Laércio, grande palestrante espírita e trabalhador incansável do movimento espírita. A todos esses grandes amigos, nossos agradecimentos e muita paz a todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Muito grato pela oportunidade de estudarmos e aprendermos juntos, estudando o Evangelho de Jesus. Então, vamos a mais um programa e que ele nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar relato de caso. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca digas, sou bananeira que já deu cacho. Não sou mais como antes. Agora não adianta mais nada. Reergue-te. As mesmas forças de antigamente ainda estão dentro de ti, agora mais sábias e pacientes. Talvez não possa exagerar no físico, no entanto, o teu ser está mais potente do que antes. Ajusta-te às novas realidades e dentro delas manifesta-te forte, alegre e capaz, e não te entregues ao desalento. As forças estão à tua disposição, mas se não as usa, elas perdem sentido e decaem. Inicia uma vida nova. O teu amanhã está de olho em ti e aguarda que faças agora o melhor que possas. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre relato de caso. Uma das mais belas mensagens deixada por nosso querido Carl Gustav Jung é esta: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então não importa o conhecimento que você possui, a sua cultura, mas quando se trata de uma alma humana, trate-a como alma humana, porque você também é uma alma humana. O doutor Andrei Moreira, ele vai narrar aqui a história vivenciada por um colega médico do SUS em uma unidade de saúde onde trabalha como parte de uma equipe de programa de saúde da família em uma grande metrópole. Apresentaremos o caso e depois estudaremos a visão espírita e os princípios terapêuticos utilizados. Tratava-se de Dona Aparecida, óbvio que é um nome fictício, não? Uma senhora com 63 anos de idade, no início do acompanhamento. Foi atendida pelo médico da unidade de saúde próximo à sua casa,
em um final de tarde em que sua médica habitual estava sobrecarregada por solicitação de funcionários do posto que a apresentaram como um caso delicado por ser uma pessoa que mantinha relação conflituosa com o centro de saúde e a qual não podia ser negada a consulta. Isso acontece muito. Minha esposa também é da área de saúde, vivenciou muitos casos assim, e principalmente em postos, né, em bairros. Às vezes o médico fica muito sobrecarregado, pessoas impacientes, né, tratam com rispidez. Então não é fácil trabalhar com o povão, né? Quando você está à frente de um trabalho como caixas de banco, caixas de mercado, atendente de farmácia, de lojas, não é fácil, né, esse contato direto com pessoas. Existem aqueles equilibrados, sorridentes, que passam aí uma mensagem de paz até pelo olhar, e tem também aqueles que já chegam com pedras nas mãos. Então as pessoas têm que ter um tato muito grande para trabalhar nesta área, e principalmente a de saúde, que é um tanto mais delicada. Mostrava-se muito agitada essa senhora e ansiosa naquela tarde, em consequência da visita de um fiscal da prefeitura em sua residência, ameaçando-a por não pagar o IPTU atrasado muitos meses, que o seu emocional estava em desequilíbrio. Ele batera violentamente no portão, obrigando-a a abrir, visto que ela não abria a porta de sua casa. Quando fez, ele ameaçou, assustando-a. Sua queixa era a taquicardia decorrente desse episódio que acabara de ocorrer. Então, olha só também a postura desse agente, né, do município, da prefeitura, a tratar com a pessoa idosa, ameaçando-a, causando aí taquicardia. Durante a consulta, estimulada pelo médico, relatou parte de seus conflitos sociais e familiares, demonstrando confusão emocional e não conseguindo manter pensamento linear, realizando muitas digressões sem concluir o pensamento original. O conflito básico era a relação com o ex-esposo, de quem se separou há 30 anos e por quem, dizia ela, era perseguida continuamente. Vejam só também uma história aqui, de certa forma, muito preocupante, porque entra num processo obsessivo. 30 anos de separados, ainda viviam em conflitos. A partir de então, foi voluntariamente acompanhado pelo médico e uma equipe da qual fazia parte, dada a boa relação médico-paciente que se estabelecera durante aquela consulta. No prontuário da paciente, pouca informação médica, apenas uma consulta, sem diagnóstico, apesar de ser paciente conhecida da unidade há longos anos e já ter sido acompanhada pelo serviço social, que tentava várias intervenções ao longo do tempo, junto a serviços da prefeitura e atividades sociais, sem sucesso. Então a própria equipe médica tentava ajudá-la, né, nas atividades sociais, mas não conseguiram o êxito. Ela não aceitava as intervenções médicas que eram propostas, não utilizava as medicações indicadas e era bastante arredia. Após a primeira consulta, o médico ficou sensibilizado com a situação física e mental da paciente e, sobretudo, sua desconfiança sem limites. Então, nós estamos falando aqui de um novo médico que a atendeu naquele dia, porque a sua médica, que ela estava acostumada a consultar, estava sobrecarregada. O médico, juntamente com a equipe, decidiu então realizar uma festa de aniversário surpresa no posto para a paciente, com o objetivo de sensibilizá-la e ganhar a sua confiança, no que foram bem-sucedidos, surpreendendo-a realmente, já que ela nem se lembrava de que era seu próprio aniversário. Então o médico foi muito eficaz, né? Ele percebeu ali pela data de nascimento, preenchendo a consulta, viu que era aniversário dela, que ela não tinha nem se dado conta do tamanho do problema que ela criara, né? Logo após, foi realizada uma visita domiciliar para avaliar a situação da vida da paciente, o que muito a agradou. Embora ela não permitisse que as pessoas entrassem em sua casa após os conflitos, com as intervenções do serviço social. Então, como já foi citado, ela estava bem arredia, né? Não gostava que as pessoas entrassem. Ela morava sozinha em uma casa que em tudo se assemelhava a uma casa abandonada,
destruída em parte e com mofo por todo lado, sem energia elétrica ou água, com árvores e entulhos por todo o quintal e grandes árvores com galhos ameaçando cair sobre a casa. O Centro de Controle da Zoonose já havia visitado o local, mas a paciente não permitiu mudanças significativas e ainda relatava muita mágoa com o fato de que, com justificativa de limpeza, retiraram do seu quintal peças importantes para ela na ocasião. São pessoas ainda pegadas, né? Aquelas traquinárias, e eu tenho quase que certeza de que as pessoas foram limpar, mas ela, dando um valor muito grande a algo que ela julgava importante que ter assumido. Cozinhava com um fogão a lenha improvisado na porta de casa. Dentro da casa amontoava em sacolas e sacos empilhados seus pertences antigos, da época em que tinha uma boa condição de vida, todos cheirando a mofo, em razão da chuva que molhava a casa inteira. Então observe que é uma situação difícil. Tinha de tudo, de televisão velha, máquinas de lavar, de material de artesanato, retalhos sem utilidade, muito lixo e sujeira. Para a equipe, a casa era inabitável, mas a paciente não aceitava ser retirada de lá, dizendo que sua grande briga era com a prefeitura pelos problemas com o IPTU e com o marido, que, segundo ela, perseguia de todas as formas. Então, ela se recusava a sair, ainda brigando com a prefeitura, né, pelas taxas cobradas. Toda a casa, interna e externamente, era cheia de armadilhas ou defesas para possíveis invasores, chegando a ter arame farpado em alguns pontos do caminho do portão ao interior da casa, exigindo cuidado para não machucar quem entrasse desavisadamente. A paciente era artesã de grande talento, que expunha seus trabalhos em importante feira municipal. Mostrou alguns de seus trabalhos durante a visita. Relatou que sua vida mudou significativamente após a separação litigiosa do marido, há 28 anos, porque nutria grande raiva. Tiveram 2 filhos que não moravam mais com a mãe, não se sabia o paradeiro do ex-marido. Uma filha morava em outra cidade e era formada em letras. Não havia há 2 anos. O filho morava com familiares e aparecia de vez em quando sem profissão fixa. Tinha vários irmãos, mas os visitava pouco e não recebia visitas em casa. Não permitia à família, que morava na mesma cidade, saber de sua real condição de vida, de extrema penúria, e não era procurada por eles. Após sua festa de aniversário, procurou espontaneamente a irmã, que morava próximo, pois não havia há muito tempo. Passou 3 dias com ela. Coincidentemente, recebeu a visita do filho, no dia do aniversário dela. Sua fala era repleta de delírios, de perseguição e vitimismo. Sentia-se ameaçada pelos vizinhos que a perseguiam, pelo posto de saúde, especificamente pela assistente social de quem tomou birra gratuita e pela prefeitura. Extremamente bem informada, para alguém de sua condição culta, conseguia conversar sobre qualquer tema tranquilamente. Porém, quando confrontada em sua vida pessoal, tornava-se confusa, com ideação paranoide e delírios variados, embora sutis. Dizia que os filhos e o marido tiveram diagnóstico de esquizofrenia e que foi um sacrifício lidar com isso, o que mais tarde não se confirmou. Chegou a tomar medicação para suportar o fardo. Não aceitava que tinha um problema de saúde mental, até se indispondo quando abordada nesse tópico. Afastou-se do contato médico quando foram prescritos antipsicóticos, entregue em mãos, sendo informada sobre a necessidade de uso da medicação em virtude de ser portadora de esquizofrenia paranoide, segundo a avaliação médica. Embora demonstrasse desconfiança da equipe, solicitou um relatório médico afirmando qual era sua condição clínica e seu estado mental, e disse que era para interpelar judicialmente o marido, que não havia há 28 anos. Mostrava-se bastante presa a essa relação conflituosa e afirmava que ainda havia processos judiciais rolando, o que não era verdade. Do ponto de vista físico, era desnutrida, porém gozava de excelente saúde, para quem vivia nas condições insalubres a que ela se impôs, fazendo higiene íntima com criolina, comendo comida quase estragada, dentre outras práticas não recomendadas.
Orgulhosa, aceitou algumas vezes água que o médico da equipe levou para alimentar e um rádio a pilhas, que não aceitava qualquer intervenção para modificar sua casa ou seu estado de vida. Rejeitou todas as oportunidades que lhe foram oferecidas, como a criação de uma escolinha de artes para que ensinasse o que sabia e conseguisse renda, pois não possuía renda alguma, vivendo da caridade alheia. Recusou ainda as intervenções do serviço social, que novamente foi acionado para abordar o caso. Contudo, aceitou participar de um grupo terapêutico de arte-terapia, convidada como professora, o que fez por pouco tempo. Ela se negou a aceitar a ajuda totalmente de um momento para outro, quando, em franco delírio, imaginou que todos estivessem em um complô com o marido, a prefeitura e a vizinhança para derrotá-la. Quando confrontada sobre o que desejava para si, chegou a afirmar que a mudança de vida que lhe era oferecida era o que achava o melhor para ela e não necessariamente o que ela desejava, embora ela tivesse participação de todo o processo de idealização de tudo o que lhe fora ofertado, como a escolinha de artes ou a intervenção do Centro de Controle de Zoonoses em sua casa. Quando confrontada, desviava o discurso para delírios persecutórios e de vitimização, quando a impressão de que havia um gozo em permanecer no estado da vida em que se encontrava. Evangélica, parou de frequentar os cultos, isolando-se em casa a cada dia mais, mas apresentava uma fala religiosa frequente. Descobriu que o médico da equipe era espírita, mas não se indispôs ao contato, muito pelo contrário, chegou a falar claramente em tolerância religiosa e inclusão, e conversou muitas vezes sobre o assunto, abordado sempre que era demanda da paciente. Até mesmo confessou que inúmeros médicos que passaram por sua vida eram coincidentemente médicos espíritas, porém cogitou de que ele estaria sendo instrumento do demônio para atormentá-la e não instrumento de Deus para ajudá-la, como ela estava considerando até o momento em que foram prescritos medicamentos. Nisso se passaram alguns meses de tentativa de intervenção. Aos poucos foi fazendo mudanças em sua casa, limpou um pouco o quintal, abrindo algum espaço, voltou a cozinhar dentro da casa com o gás que ganhou da equipe, modificou a disposição interna dos entulhos dentro da casa, mais espaço em outros cômodos e mais acúmulo em seu quarto. Retirou o arame farpado do caminho e colocou uma barreira baixa, com chapa, na porta do quarto para defender-se. Por conta disso, era preciso pular a chapa para entrar no quarto. Mostrou-se acessível à abordagem médica e passou a aceitar visitas com alegria. Ficou, após isso, sem comparecer ao posto de saúde por 3 meses, embora tenha aceitado participar por algum tempo de um grupo de arte-terapia. O médico passou então a atendê-la em casa, evitando o contato com o centro de saúde em função dos sintomas de delírio persecutório. Ele a manteve em observação por meio de visitas domiciliares frequentes, aguardando o momento de intervir. Não foi mais tocado no assunto de modificar seu ambiente doméstico, em virtude da representação simbólica da casa para a paciente. As visitas domiciliares regulares tinham por objetivo reconquistar a confiança da paciente, tornando-se bem aceitos por ela, que todavia não mais participava de nenhuma abordagem de grupo na unidade. Após algum tempo, a paciente procurou o médico no centro de saúde para a avaliação regular, relatando uma hipertensão que nunca teve e outros mais problemas ilusórios. Após ser acolhida em longa escuta, com breves intervenções, solicitou, embora evangélica, que conseguisse para ela uma internação em determinado hospital psiquiátrico espírita para a sonoterapia, que já havia experimentado anos antes, segundo ela, o que foi acolhido prontamente. Aproveitando a oportunidade, após 2 semanas, foi conseguida vaga em outro hospital psiquiátrico por meio de um médico amigo, e a paciente aceitou ir para lá sem resistência. No caminho para o hospital, levada pelo médico no carro dele, ela contou alguns detalhes de sua vida familiar, que nunca havia confiado relatar, inclusive endereço de familiares. Foi internada tranquilamente, aceitando a medicação oferecida, ainda que antes não tomasse medicação alguma por medo. Ficou internada por cerca de 1 mês e meio, sendo visitada 1 vez por semana pelo médico, quando, juntamente com o psiquiatra, eram analisadas a internação e as medidas a serem tomadas a partir dali.
Foi feito contato com a irmã a partir do endereço que a paciente forneceu e ela foi envolvida no cuidado com a paciente. Falando para a paciente sobre a preocupação de todos com sua saúde, seu estado de vida, ficou combinado que ela não retornaria para a casa dela após a internação, ficando na casa da irmã o tempo suficiente para que fosse conseguida vaga em uma unidade de cuidado. Asilo. A paciente oscilava, mantendo pensamentos delirantes, apesar da medicação em uso, ora aceitando, ora relutando, mas havia estabelecido uma excelente relação de transferência e era demovida facilmente por meio de atenção às suas falas e conteúdo. Na alta hospitalar, o médico retirou a paciente, sendo ele o responsável pela internação, e a levou para a casa da irmã, acompanhando-a enquanto lá esteve. Ela ficou com a irmã cerca de 2 semanas. Não foi encorajada a permanência definitiva em função dos conflitos graves entre as duas. Nesse período, retirou nova carteira de identidade, retornando ao uso do nome de solteira, o que foi muito significativo. Foi contatada uma assistente social do Serviço de Atenção ao Idoso da Secretaria, que conseguiu vaga em um asilo para a paciente. Ela foi levada para lá com alguma relutância, sempre alternando confiança e delírio persecutório, na condição de que seria um teste e de que sua vontade seria respeitada, caso não desejasse permanecer. Foi acolhida com carinho pela direção da unidade, formada por irmãs de caridade, que a fizeram se sentir muito bem. Após levá-la para o asilo, contatou-se o filho para que a acompanhasse o caso e, por meio da irmã, encontrou-se a filha que a paciente não via há 2 anos, tendo se afastado em virtude da doença da mãe, e fez-se a reaproximação de ambas, o que se mostrou muito bom para todos. A paciente ficou muito feliz com isso. Desde então, os filhos fizeram visitas regulares à mãe na unidade e foram chamados à responsabilidade para com a mãe, pelo médico e pela assistente social que acompanhava o caso. Nas visitas do médico ao asilo, no início, a paciente reclamava muito e falava sempre em voltar para casa. Aos poucos foi sendo conquistada, recebendo bons cuidados de médico, fisioterapeuta e outros no asilo. Engordou e parou de reclamar. Manteve um porta-retratos com a foto da filha e do genro na cabeceira da cama. Voltou a fazer trabalhos manuais que sempre foram seu ganha-pão. Participava ativamente das atividades sociais e de recreação da unidade. Era solícita e querida por todos. Paulatinamente, espaçaram-se as visitas, notando-se que a paciente ficava muito feliz quando o médico comparecia para a visita e a avaliação clínica. Manejou-se a relação transferencial, importante nesse caso, aumentando o tempo entre as visitas, e notou-se que a paciente resumia-se a manifestar sua alegria com a visita, até mesmo pedindo sempre que encerrar a visita orando com ela. Ela deixou de reclamar e de solicitar voltar para casa, especialmente depois que foi levada pelo médico a visitar sua casa e ver que estava tudo intacto, sem que o lugar fosse tomado por aqueles que ela julgava persegui-la. A casa ficara fechada e, embora tenha entrado e roubado algumas coisas, não fez muita diferença, sendo o estado precário em que vivia. Nas visitas conjuntas com os filhos, era discutida a questão da reforma e cuidado com a casa, sempre ressaltando o respeito com as decisões da paciente, para que ela pudesse voltar a morar por lá no futuro, o que era seu grande desejo. Os filhos envolveram-se e comprometeram-se com esse cuidado, o que estava sendo feito, embora com muitos empecilhos, consequência da dificuldade de relacionamento entre eles e de questões pessoais de ambos. O filho, sem emprego fixo e sem moradia, também já havia tido diagnóstico de esquizofrenia no passado e oscilava entre a concordância e a rebeldia sobre o plano terapêutico traçado em conjunto. Discutia-se muito com ele para que não fizesse alterações na casa, que não fossem permitidas pela paciente, dada a significação da moradia para ela, visando a evitar um surto psicótico intenso. Aos poucos, a filha envolveu-se e passou a cuidar da documentação e da casa, especialmente depois que esta foi invadida por marginais do bairro, que roubaram tudo e utilizaram-na como local para uso de drogas e sexo. A polícia foi acionada e, em razão da situação, o Serviço Social pediu o auxílio do Centro de Controle de Zoonoses para intervenção no local, visto que os filhos não tinham condições financeiras para fazê-lo. A casa antiga foi demolida e o quintal limpo.
O nome da paciente foi levado para a reunião de desobsessão algumas vezes ao longo desse processo, sem conhecimento dela. Por vezes, foram feitas orações com a paciente ao final da consulta, como forma de estímulo à sua vivência religiosa e à sua espiritualidade, no início por iniciativa do médico, depois por solicitação da paciente. Praticamente, em todos os contatos, eram discutidas ou feitas referências a passagens evangélicas, no diálogo terapêutico, o que era muito do agrado dela. A paciente ficou a cada dia mais envolvida com o asilo, mantendo o uso regular de medicação antipsicótico em baixa dose e o controle no ambulatório psiquiátrico com assiduidade e aderência à terapêutica proposta. Não perguntou mais ela pela casa após a visita que fez, embora já tivesse constatado que algumas coisas tinham sido roubadas, sendo informada do cuidado que os filhos estavam tendo com os interesses dela, informação que a satisfazia. Ela passou a confiar muito no profissional. Nisto se passaram 2 anos e a paciente nunca mais falou de perseguição. Retornou às suas práticas religiosas habituais. Então, sem crença específica definida, ainda que estivesse em asilo católico, orando sempre a Jesus e produzindo muitas peças de artesanato. Criou muitos laços afetivos com visitantes que a levavam frequentemente a shoppings, cinemas e atividades sociais de sua idade. Passou a utilizar a internet e desdobrou sua rede social com o uso de e-mails, sempre com vigilância de conteúdo discreto da unidade, mas sem problemas. A filha, que morava no interior, mudou-se para Belo Horizonte e construiu uma casa simples e aconchegante no terreno que era da mãe, mudando-se para lá com o marido. Convidou a mãe a passar alguns dias com ela, o que transcorreu em clima de alegria e carinho entre todos. A paciente manteve-se assintomática do ponto de vista físico e mental, desde que se equilibrou. Os dias de sofrimento e delírio se foram. Passou a reinar a paz, a produtividade, o convívio social, a espiritualidade e, sobretudo, a alegria e a gratidão a Deus por tudo que Ele permitiu ser feito com o paciente e com a equipe terapêutica. Para o terapeuta, ficou a experiência de superação de uma pessoa que foi acolhida com carinho em um trabalho multiprofissional de cuidado e amorosidade e que reagiu a esse investimento, resgatando em si o melhor. A paciente, que se tornou muito querida, ensinou ao médico e continuou a ensinar o poder de superação do trauma, do adoecimento mental e do reencontro com a alegria de viver. Ela permaneceu superando-se a cada dia, mantendo relações terapêuticas absolutamente afetivas e produzindo muita beleza em forma de artesanato, expressando o belo existente em sua alma, com a qual se reconectou, reencontrando Deus. Muito bem, Adilson, bem explicado, porque este caso dá uma dimensão do que pode ser realizado por um terapeuta, né, com o entendimento do paciente. Então, uma bela história de superação, de transformação, que é, de fato, muito importante. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Exercitando a felicidade. Quando desejamos nos tornar melhores em alguma coisa, é natural que nos dediquemos para isso. Se pretendemos participar de uma maratona, iniciamos correndo poucos quilômetros e gradualmente vamos ampliando até chegarmos à meta almejada. Se desejamos melhorar nossa fluência em algum idioma, praticamos constantemente para adquirirmos o domínio da língua. Se queremos ampliar nosso conhecimento e cultura, abraçamos os livros, nos matriculamos em cursos, buscamos os estudos. Assim acontece em vários campos. Porém, será que podemos exercitar também a felicidade? Se podemos melhorar em vários aspectos de nossa vida, será possível buscarmos investir em nossa felicidade? Desde algumas décadas, um grupo de pesquisadores vem afirmando que isso é possível. Eles pertencem à área de pesquisa da psicologia, denominada psicologia positiva, que vem, desde o início deste século, trazendo interessantes revelações. Dizem esses estudiosos que todos nós temos um patamar de felicidade próprio e característico, individual. Naturalmente, uma conquista muito boa nos irá retirar desse padrão de felicidade cotidiana, assim como um luto ou uma perda grave.
No entanto, segundo eles, após um breve tempo, todos tendemos a retornar ao nosso próprio patamar. O que esses pesquisadores descobriram é que podemos elevar nosso nível de felicidade, de bem-estar. Isso significa que nenhum de nós está condenado ou fadado a ser sempre do mesmo jeito, vivendo cada dia como se fosse simples reprise do anterior. Se somos pessimistas, podemos alterar nosso olhar perante o mundo. Se tendemos a ver tudo sob uma ótica negativa, podemos reestruturar a maneira de perceber o nosso entorno. Se nos descobrimos com excesso de melancolia ou a tônica de nossas emoções nos impacta negativamente, podemos alterá-la. Natural que, como todo aprendizado, esse também exija exercício e constância. Frente a essa capacidade que dispomos de alterar nossa perspectiva, podemos estabelecer alguns exercícios. Exercitar a gratidão é uma maneira de desencadear emoções positivas que repercutem por dias em nossa intimidade. Assim, que tal incorporarmos em nosso cotidiano exercícios de gratidão? Ao final do dia, nos perguntarmos: o que podemos agradecer hoje? Há tantas coisas despercebidas, esquecidas, que nos alcançam diariamente. Podemos agradecer por retornar a casa com saúde e paz depois de um intenso dia de trabalho. Agradecer pelo corpo físico que nos permite a vida na Terra. Agradecer pela família, pelos amigos, pelo abraço fraterno, pelo sorriso gentil de alguém. Agradecer pela mensagem carinhosa que nos chegou em momento oportuno, levantando-nos o ânimo que parecia declinar. Agradecer pela possibilidade de servir a quem nos está próximo, a quem amamos, ou talvez a um desconhecido que cruzou conosco na rua. Comecemos hoje esses exercícios. Hoje, antes que se finde o dia. Comecemos a construir uma felicidade mais intensa e verdadeira para nós mesmos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez agradecemos, Senhor, por a oportunidade de falarmos do Seu Evangelho a todos os nossos irmãos sintonizados conosco, pedindo as bênçãos do céu em forma de luz, para que beneficie a todos, embora saibamos que somos seres ainda imperfeitos, passando por várias provações necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas contamos sempre ao Mestre com a sua fortaleza moral, dando-nos incentivos a permanecer na luta diária, vencendo a nossa jornada evolutiva. Em seu nome, Senhor, dessa pleiade de espíritos superiores que sempre nos assistem, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade grandiosa de trabalho dentro da seara do seu Evangelho. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço mais uma vez, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.